Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Tami trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas e estratégias de como você fazer a sua redação do Enem. Com minha nota do Enem de 2019, eu consegui passar em universidades públicas e privadas. Atualmente eu curso Direito numa instituição particular com bolsa 100%. Eu optei pela particular por ter mais fácil acesso. Eu sempre falo que o que me colocou dentro da universidade foi a redação. Então, vou trazer dicas e estratégias aqui que me ajudaram muito e eu espero que elas os auxiliem também. Lembrando que eu não sou professora nem nada do tipo, só estou aqui para tentar ajudar vocês a fazer a redação. Belezinha? Bom, gente, antes da gente começar a redação passo a passo, vou falar um pouquinho sobre o que o Enem ele pede. Eu vou ficar olhando aqui para baixo porque tem minhas anotações e tudo que está aqui é muito importante, eu não posso esquecer, tá bom? Vamos lá, gente. Na redação do Enem, você precisa compreender o tema, se organizar para escrever o seu texto obedecendo cada competência, fazendo de 4 a 5 parágrafos. Cada competência vale 200 pontos. Então, você fazendo tudo certinho que for pedido, você tira uma nota muito alta ou chega à tão sonhada nota 1000. Lembrando que seu texto inteiro deve conter, no máximo, 30 linhas, beleza? Então, vamos começar pela introdução. As competências da introdução são demonstrar domínio da língua portuguesa. Então, você aí, como brasileiro, capricha nesse português, capricha na pontuação. A outra é compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, que vale 200 pontos também. Na introdução, gente, nada mais, nada menos que é apresentar o seu tema. Eu vou dar aqui dois exemplos de como você pode apresentar o seu tema. Eu vou pegar como base, como exemplo, o tema da redação de 2019, que é democratização do acesso ao cinema no Brasil, e dar dois exemplos. Os exemplos que eu vou dar de como começar sua introdução dá para ser usado assim em todos os temas, tá bom? Bom, gente, o primeiro exemplo é pegar a Constituição de 1988, porque ela fala sobre diversos temas. Fala sobre saúde, lazer, educação, então dá para ser usada assim bastante. Como nós podemos começar então a nossa introdução pegando a Constituição? Vamos lá. De acordo com a Constituição de 1988, todos os cidadãos têm direito ao lazer. Contudo, na atual sociedade brasileira, e continua descrevendo o porquê, né? Diz lá da democratização, contudo, por que não é tão democratizado isso? E você vai descrever. Outro exemplo é enumerar, pegar três probleminhas sobre o tema e descrevê-los. Por exemplo, ausência de investimento, infraestrutura, falta de conhecimento, dentre os principais fatores relacionados à condição social, figura uma de suas principais causas e fala sobre esse problema. Então, enumerar é pegar três probleminhas. Se você é uma pessoa crítica, você vai se dar super bem. Eu sou uma pessoa crítica, então, assim, para pegar esses probleminhas não é tão difícil assim. Se o tema for sobre coisas boas, né, sei lá, flores no jardim, aí você enumera três coisas boas, por exemplo, beleza, enfim. Mas eu acho um pouco mais difícil ser sobre coisas boas. Sempre algum probleminha social. Então, vai por esse caminho que você vai se dar bem. Depois de você apresentar esse tema, falar sobre um probleminha, você vai colocar uma frase que demonstre que você vai para o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento. Porque o seu texto, ele precisa de conectivos, ele precisa ser organizado, você precisa ter um projeto de texto, ele precisa fazer sentido, ter começo, meio e fim. Então vamos lá. Colocou lá o probleminha, descreveu. Nesse aspecto, convém analisarmos as principais causas desse impasse, ou, a partir disso, será colocado os fatores principais desse problema. Ponto final, vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é o desenvolvimento. A competência é aplicar outras áreas do conhecimento, ou seja, demonstrar que você tem
sabedoria de outras áreas, seja filosofia, sociologia, biologia, literatura, dentre outras coisas. No desenvolvimento, você pode retomar um probleminha que foi colocado na introdução e vamos lá, como nós podemos começar esse desenvolvimento. Em primeira análise, então você vai colocar essa palavra, esse conectivo. Em primeira análise, podemos destacar a infraestrutura em várias regiões do país. E você vai escrevendo. E para mostrar o seu repertório sociocultural, você vai colocar a frase de algum estudioso. Sei lá, se o tema for sobre saúde, você vai colocar a frase de um médico. Se o tema for sobre Amazônia, você vai colocar a frase de um biólogo. Então aí você tem que estudar, ver aí os estudiosos. Tem uma frase que eu gosto de um sociólogo, que ela dá para ser usada em diversos temas, que é o sociólogo Emile Durkheim. Então, para colocar na redação, na visão do sociólogo Emile Durkheim, ou na visão do biólogo, aí vai do estudioso que você vai colocar. Na visão do sociólogo francês Emile Durkheim, do século XVIII, o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a entender o contexto em que se está inserido, a saber quais são suas origens e as condições de que depende. Essa frase ela dá para ser usada em diversos temas. Ela fala sobre algo extremamente importante: conhecimento. Todo mundo precisa de conhecimento. Então, você viu aquele tema que você não faz a mínima ideia? Você coloca essa frase. Eu recomendo que você decore, tá bom? Porque ela salva, é muito boa. Colocando a sua frasezinha, você vai encaixar ela no seu texto. Não basta você colocar a frase, você precisa encaixar ela. Então, como eu encaixo? Você coloca, ou seja, por falta de conhecimento, o indivíduo, paranam, paranam, paranam. Então, você vai encaixar. Porque se você não encaixar, vai ficar tipo, bem nítido que você decorou aquilo e colocou. O corretor vai falar, nossa, isso daqui é pura decoreba, e vai diminuir a sua pontuação. E não é isso que queremos, tá bom? Então, você encaixou aqui a sua frasezinha, o desenvolvimento, vamos para o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo é a continuação do desenvolvimento. A competência é relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista que valem 200 pontos também. Então, no terceiro parágrafo, desenvolvimento, você irá fazer a continuação da sua argumentação, apresentar um fato e colocar a sua marca de autoria. Então, como podemos começar aqui o nosso terceiro parágrafo do desenvolvimento? Em segunda análise, outro sim vale salientar. E aí, você vai descrever outro probleminha. Você não colocou 3 na sua introdução lá que você numerou, então você vai pegar ali outro probleminha, outro impasse. Você colocando, você vai falar um pouquinho dele e coletar algum dado estatístico para comprovar aquilo que você está dizendo, para comprovar a sua opinião. Por exemplo, segundo o portal de notícias G1, cerca de 16% da população frequenta com frequência o cinema. Isso daqui é um dado, isso daqui é um fato. Eu recomendo que você sempre se mantenha atualizado com o que está acontecendo no Brasil. É muito importante, gente, você ver notícias, sempre se manter bem ligadinho no que está acontecendo. Mas caso caia um tema que você não tenha a mínima ideia, você estudou, você se dedicou, você sempre se manteve bem informado, mas caia um tema que você não tem a mínima ideia, o que você pode fazer? Essa dica eu coloquei num grupo, né? Foi um professor que me ensinou. Eu coloquei no grupo, o pessoal curtiu bastante, agradeceu, então assim ela salva. Vamos lá. No texto que o Enem apresenta para você, quando ele coloca lá o tema da redação, ele sempre tem um dado. O que você pode fazer para colocar esse dado na sua redação? Para não ficar aquela coisa que você copiou, porque você não pode copiar. Você vai inverter os números. Por exemplo, a redação está falando que mais de 80% ou 80% da população não tem acesso ao cinema. Então, você vai inverter. Se 80% não tem acesso, apenas 20% tem acesso. Então, você inverteu isso. Por exemplo, outro tema. Apenas, lá no dado estatístico tá, apenas 20% da população tem acesso a uma saúde de qualidade. Então, você vê
que 80% não tem acesso. Então, você vai inverter esses números e você vai colocar aqui na sua redação. É óbvio que é sempre recomendável você sempre se manter atualizado, mas você estudou tanto e caiu algo assim inesperado, então você faz isso que salva. Eu fiz isso na minha redação, né, do acesso ao cinema, democratização do acesso ao cinema, e eu tirei 200 pontos nessa competência, porque eu não fazia a mínima ideia de que dado colocar, então eu inverti e tirei 200 pontos. Então, ajuda muito. Beleza, gente? E aí, depois que você colocou o dado, você vai colocar a sua marca de autoria. Seria a sua opinião acerca daquilo. Então, vamos lá. É inadmissível, é intolerável, é inaceitável que apenas, no caso aqui, 16% da população frequenta com frequência o cinema. Algo que está na Constituição. Então, você vai colocar aqui a sua revolta, tá bom? Mas é sempre assim, é inadmissível, inaceitável, intolerável. Nada de colocar eu acho que isso, não sei o que, não. Não é assim que você vai colocar, beleza? Você vai colocar sempre inadmissível, inaceitável, rima assim, não tão pá, entendeu? E aí você coloca o pontinho final e, portanto, medidas precisam ser tomadas, né? É um dado aqui bem alarmante, né? Apenas 16% só. Então, vamos para o quarto parágrafo. O quarto parágrafo, pessoal, é a proposta de intervenção. O quarto e último parágrafo. Se você tem muita coisa para colocar aí, você pode fazer esse quarto parágrafo da continuação do desenvolvimento. Mas eu vou por essa de ser o quarto parágrafo a proposta de intervenção, porque senão eu vou escrever demais, vai passar das 30 linhas e não é isso que queremos. Beleza? Então vamos lá, gente. A competência da proposta de intervenção é elaborar uma proposta para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, que valem 200 pontos. Ou seja, você vai mostrar sua ideia que venha diminuir esse problema, respeitando os direitos humanos aqui que está na competência. Então, não seja tão radical assim, se o tema for uma coisa mais, né? Então, não seja tão radical aqui na proposta de intervenção. Gente, na proposta de intervenção precisa ter a ação, o agente, o meio, o modo e a finalidade. Então vamos lá, vamos começar. Desse modo, a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Cultura faz o papel do quê? Do agente. Então você sempre se mantenha atualizado dos órgãos do governo. Se o tema for sobre saúde, o que você pode colocar? O Ministério da Saúde, se o tema for sobre educação, o Ministério da Educação, então você sempre se mantenha atualizado, tá bom? Sobre esses órgãos governamentais. A ação deve investir em infraestrutura, anúncios, e você vai colocando. Se o tema for sobre saúde, deve investir em medicamentos, nananã, nananã, deve investir em hospitais, mais hospitais, se for sobre saúde, por exemplo. E aí você vai jogando a ideia. No caso aqui do tema, né, da democratização do acesso ao cinema, eu coloquei que deve investir em mais infraestrutura, em anúncios. Então, você vai jogando aí o que você acha que vai diminuir esse problema. O meio modo. Por que meio, por que modo ele vai fazer isso? Eu coloquei por meio de mídias digitais, para empresas se interessarem em realizar o investimento e incentivarem as pessoas a consumirem este conteúdo. Então, você vai colocar aqui o meio modo. Se o tema for, sei lá, sobre educação para crianças, aí você coloca aqui por meio de palestras, por meio de bibliotecas, enfim, você vai colocando aqui o meio, o modo. Depois que você colocou o meio, o modo, você vem com a sua finalidade. A finalidade aqui é uma frasezinha pronta, tá bom? Eu recomendo que vocês decorem também, que é o que você espera com isso, né? Coloquei aqui, espera-se com isso o acesso democrático da cultura e o bem-estar social como um todo. Se o tema for sobre saúde, espera-se com isso uma saúde de qualidade e um bem-estar social como um todo. Ponto final, você finalizou a sua redação. Ufa! Você obedecendo, pessoal, cada competência, o que eu falei aqui, menos de 800 você não tira. Eu tenho certeza disso. Menos de 800 você não tira. Beleza? Bom, terminou aqui a sua redação, vamos para dicas extras. Gente, uma dica que eu dou é que escrevam muitas redações. Pegam temas anteriores, escrevam, é de extrema importância para você pegar mais intimidade com a redação e controlar o seu tempo.
A sua redação, na hora lá que você está fazendo o Enem, você tem mais ou menos 1 hora e 15 minutinhos. Então, é muito importante que você venha ter mais intimidade para você controlar. Então, pega temas anteriores, é sempre algo social, então vai escrevendo, escrevam muito, gente, muito, muito mesmo. Outra dica é não repetir palavras, né? Tente sempre colocar sinônimos, por exemplo, o problema, pananana. Com esse ímpasse, então você muda, não fica aquela coisa tão repetitiva, o problema, e esse problema, e esse problema, não. Sempre tenta colocar sinônimos, tá bom? Outra coisa que eles colocam lá na redaçãozinha para você caprichar na sua letra. Dizem por aí que tem corretores que diminuem a nota quando a letra está, digamos, rústica. Então, você capricha aí na sua letra. Não sei se é verdade, mas vamos evitar, né? Minha letra é um pouquinho rústica também, então eu sempre tento fazer ela bem bonitinha lá na redação. Outra coisa que eu falo é sempre se mantenha bem informado com o que está acontecendo no Brasil. Isso é essencial para a redação, para as questões, e não só para o Enem, gente, para a vida também. Então, você tem o costume de assistir televisão? Sempre coloca no jornalzinho. Eu não tenho muito costume de ver TV, mas eu fico bastante no celular. Então, sempre pela manhã eu vejo as notícias principais com o que está acontecendo no Brasil. Então, é muito importante para o Enem e para a vida se manter bem atualizado. Outra dica que eu dou é para vocês seguirem um professor que me ajudou muito, é o professor Rômulo Bolivar do ProEnem. Ele me ajudou demais na redação, ele coloca lá dicas no Insta dele, então eu recomendo que vocês sigam. Beleza, gente? Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês. Lembrando que eu não sou professora nem nada, então só estou aqui para auxiliar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aquele like para dar aquela força. E assim, se inscrevam no canal também, porque vai ter a segunda parte, que eu vou falar sobre os assuntos que mais caem em cada matéria da prova. Por exemplo, vou falar dos assuntos principais de biologia, de ciências da natureza, com química, física. Então, vocês se inscrevam aqui porque vai ter a segunda parte. Quando vocês passarem na universidade, entre em contato comigo para nós comemorarmos juntos. Belezinha, gente? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo. Estou aqui de volta só para informar que deixarei aqui na descrição do vídeo a minha redação do Enem de 2019, que pode ser usada como base na hora que vocês forem montarem a de vocês. Agora, finalmente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!